Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que... Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de que pode ser ruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe? Eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, né? biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa. Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, podcast que foi criado aí para conversar com líderes, com inovadores, com gestores, com empreendedores aqui de Blumenau e da região. Ao meu lado, Rafael Silva, mentor de inovação, investidor anjo e criador desse podcast. Eu sou o Pancho, ele é o Rafael. Rafael, como é que tá? Tudo certo? Tudo ótimo, Pancho, obrigado. Uma pergunta que me fizeram essa semana e eu não soube responder. Por que Antes Tarde do que Nunca? Cara, na realidade, na época, quando foi iniciado, eu não sabia que nome dar. E aí ficou nesse negócio, não sei o quê, e ficou nessa situação de que, eu já tô com 43 anos, então meio que antes tarde do que nunca, né? Então, acho que foi mais ou menos essa é a pegada. Entendi. Mas eu não tenho uma resposta muito bonita para dar, não, eu não sei. Eu também não sabia, não tinha nem ideia. Falei, putz, não sei. Não sei por quê. E aí, acho que nos primeiros foi até tipo uma dificuldade, tá? Porque mas vocês estão me chamando de velho, antes tarde do que nunca eu venho aqui. Não, é comigo mesmo o problema. Pensavam que era com os convidados, no caso, não contigo. Então, tá bom. Pancho, obrigado em primeiro lugar, estou honrado, estou feliz demais, obrigado demais. Hoje vai ter um cara muito especial, daqui a pouco tu apresenta aqui, mas um cara muito especial aqui. Mas antes de falar dele, eu preciso falar também de quem nos apoia, que é a Transpotec, né, do Ricardo Oribe, que é uma empresa incrível, eu adoro eles, desde o dia que a gente pediu esse apoio para o podcast, ele foi o primeiro a levantar a mão e todo o time da Transpotec. Então, quero obrigado em nome do Luan, do Ricardo Oribe, que a Transpotec é uma empresa que dá muito orgulho para a gente de Blumenau aqui, e está espalhada pelo Brasil e até fora dela. E a ProWay, né, que não está aqui, tá, né, lá. Melissa? Está aparecendo em algum lugar, não? A ProWay também, que também... Aparece na barra aqui embaixo, né? Fechou, tá aqui embaixo. Na barra. Que é, para mim, uma das empresas, nas maiores empresas de tecnologia, né, de educação na parte de tecnologia, e também a grande mãe, né? A grande idealizadora junto com a Bluesoft do projeto Entra 21. Então, obrigado ao Sérgio Tomil, ao Guilherme e a Nayara e todo o time da ProWay por estar apoiando. Só um recadinho antes. Boa. Para quem estiver assistindo a gente, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva ali no YouTube, aciona a sineta para ser notificado quando a gente entrar no ar e também dá um like ali no vídeo que vai ser bom para a gente para poder fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. E não esqueça de olhar esses 60 e poucos outros que têm aí atrás, né? Se você veio pelo nosso convidado agora, não lembre que tem 60 e poucos aí para trás também para assistir. Muita coisa, Quem é que está aqui, Pancho? Cara, foi difícil trazer, tá? Tivemos que trazer, botar um lugar para ele com comida, teve um monte de... Tô brincando, Salésio. Tu disseste que estava feliz da vida, eu também estou bem feliz, porque já conversei algumas vezes com o Salésio, faz tempo que eu não converso com ele. Conversava bastante quando eu escrevia sobre economia e negócios ali no Jornal de Santa Catarina, né?
E então a gente tem aqui conosco o Salésio Martins, fundador e presidente do Conselho de Administração da Quili, ali de Pomerode, uma grandíssima empresa de moda infantil. Salésio, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui para contar um pouco dessa história de sucesso, né? Porque a Quili tem o tamanho que tem porque teve sucesso, né? Bom, obrigado pelo convite. E teve uns percalços até para poder vir, mas felizmente o momento deu certo. Legal. Eu estou à disposição para que vocês perguntem o que vocês quiserem. Legal. E assim, até foi uma brincadeira, mas na hora ele já aceitou. Teve uma situação com relação à agenda, mas na hora ele aceitou. Quero agradecer do fundo do coração e tirar um tempo para contar um pouco dessa história aí, que é tão importante, né? Às vezes a gente tem essas empresas que estão maravilhosas, são orgulhos nossos da nossa região, e a gente não conta a história por trás dela. Não sabe como é que a coisa evoluiu, né? E são 36 anos já nessa Salésio. Exato. Estava falando, foi em 1985 que tudo começou, né? Tudo começou. Na verdade, estou pensando aqui, em primeiro lugar, vou dar uma resposta, então, antes tarde do que nunca. Tá? Eu tinha 36 anos quando comecei a empresa, agora estou com 72. Caramba, então, super bem. Antes tarde do que nunca. Tem gente que já nasceu empresário, já nasceu com negócio feito, os pais, etc., já de família. Mas eu não, eu era professor e jornalista ganhando uma merrequinha de cada um deles. Não mudou nada. Bom, professor e jornalista ainda ganha uma merrequinha. Mas eu sei que eu tinha um desejo de proporcionar algo melhor para a família. Uhum. E por isso a gente começou. Começou da maior simplicidade, jamais pensei em ter uma empresa do porte que tem hoje, não, de forma nenhuma, né? Nem se eu tivesse sonhado, não podia nem sonhar porque não existia uma empresa talvez com a qualidade que existe hoje, porque o mercado que exigiu que a gente fosse transformando com o tempo, fosse aprendendo para estar no ponto que a gente está hoje. Uhum. E as oportunidades provavelmente foram surgindo. Sim. E não deixaste isso passar também. E no momento, ainda antes tarde do que nunca, eu sempre tive, eu fui da roça. Então estava lá adormecido dentro de mim um sentimento de ter umas vaquinhas, alguma coisa assim, né? E agora acabei realizando, há 6 anos comprei uma fazenda lá em Painel, tem uma parte dentro de Laje, parte de Painel, fui ampliando aí as áreas no entorno, foi morrendo vizinhos lá e não fui tomando posse, fui comprando, né, dos herdeiros, não invadi as fazendas. Mas então, ou seja, antes tarde do que nunca. Estou realizando um sonho que eu estava adormecido lá dentro, e não desse tamanho também. Mas está acontecendo. Né? E que foi proporcionado por toda essa história que a gente vai contar aqui agora. Exato. Nasceu em Blumenau? O Salésio é de Blumenau? Não, eu sou do Mato. Da onde? Nasci em Barra Negra. Município Major Gersino. Naquele tempo pertencia a Tijucas. Certo, ali na Grande Florianópolis. Quando eu nasci. E veio para cá quando? Cedo? Eu vim para cá para estudar, fazer a faculdade de letras na FURB. Entendi. Em 1970. 69 eu comecei a fazer direito em Rio do Sul, mas eu era ex-seminarista. E quando eu olhei um pouco assim sobre o direito, eu achei, bom, ter que defender alguém que está errado não faz parte dos meus princípios que eu aprendi. Tá? Então, claro que foi também uma besteira, não é bem exatamente isso, claro. Mas, de qualquer forma, era o meu pensamento naquele momento que não condizia com a minha maneira de ser, tá? Com a minha formação. Rafa, é impressionante como tem gente que veio de fora para estudar aqui em Blumenau e aqui se formou e se fez como empreendedor, né? A gente conversou com o Osnildo Massaneiro. O Roberto Babi também, da Bela Janela, né? Enfim, muita gente que veio para cá, imigrantes, vamos dizer assim, entre aspas. É o imigrante da educação, né? A FURB trouxe exatamente. Como a importância de ter uma universidade forte, né? E na época ela era pioneira aqui na nossa região, né? Era referência, né? Então é impressionante como isso tem participação na vida econômica da cidade. Impressionante. E aí, vocês estavam contando antes de ir pro ar aqui essa história de 2 teares. Como começou na verdade, essa história? Eu te conheço da Vila Nova, bom, né? Aí eu já estava um pouquinho melhor na época, tá? Mas nós começamos uma D20, eu preciso falar, uma D20 gabinada linda, verde. Mas aquilo era todo sonho de malhareiro, né? Bom, como é que começou? A minha mulher comprava pequenos pedaços às vezes de retalhos mesmo, que vendia na Resima, ou comprava alguma malhinha em rolo, ou um pedaço de rolo, né? Para fazer algumas pecinhas E aí um dia eu fui fazer uma cobertura, estava no jornal Estado de Santa Catarina,
e fui fazer lá no Reuter, fazer a cobertura de um incêndio no depósito de algodão. Aí entrei por um lado, eu entrei pelo lado errado, olhei lá, tive um tear. Eu pensei, poxa, se eu tivesse teares, eu teria um custo menor para o tecido e seria mais competitivo. E pouco tempo depois, acabou acontecendo que a gente comprou 2 teares usados, aqueles de pequeno diâmetro da Hering, e começamos em julho de 85, 86 veio o plano cruzado, e aí havia uma demanda muito grande de tecidos, e mesmo a gente fazendo uma coisinha muito chinfrinha, né? Mais simples. Bem simples, mas teve mercado para aquilo que a gente fazia. Aí foi criando necessidades e a nossa mesa da sala de janta, por exemplo, era onde a gente desenrolava a malha ali para vender, cortar para pequenos confeccionistas, né? Seccionar ali as malhas. Bom, mas aí precisava espaço físico. Eu conheci o prefeito de Pomerode da época, tinha sido meu colega de faculdade, o China, e aí eu pedi... Isso ia ser uma pergunta, né? Por que Pomerode, né? Tá, daí eu conversei com ele se havia uma condição de ceder alguma área lá para nós, né? Ele só faz um projeto ou escreve ali o que tu imagina que pode ser, e eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou escrever? Que mentira, não é comigo. Como é que eu vou fazer para colocar alguma coisa assim? Bom, o que nós tínhamos? Na época aí a gente já tinha 5 teares, sabe? Todos usados, sabe? Bem usados, né? Isso em casa ainda? Em casa, ali, na garagem de casa, aqui na Rua Pelotas, perto do Samai. Aí ele só põe aí o que você já tem, o que vocês pretendem fazer e como é que é o seu projeto nos próximos 5 anos. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou botar projeto de 5 anos? Eu estou ainda engatinhando. Isso foi 2 anos depois, a gente acabou mudando para Pomerode, exatamente 2 anos depois mudamos para Pomerode. Entendi. E aí tínhamos um galpão de 540 metros quadrados, hoje temos mais de 50 mil metros quadrados em Pomerode de área construída. Que loucura. Quando ele me passou um terreno de 5 mil metros, eu pensei, meu Deus, que vergonha, pegar um terreno desse. Eu estou enganando a comunidade, tirando da prefeitura, um terreno que não precisava disso tudo. Tá? Para que 5 mil metros quadrados? Mas vê que aí teve que comprar tudo em volta, custou caro, alguns custaram bem caro, mas a gente acabou tendo a expansão nessa planta, e que é importante porque eu gosto de uma planta onde que a gente tenha tudo ali, claro. A parte de confecção, a gente hoje nem tem mais em Pomerode, a gente tem uma pequena só para fazer os modelos, mostruário, mas nada mais do que isso. Então, nós temos aí unidades próprias, que é em Dayal, a mais antiga de Rodeio, temos uma também em Taió, e aí o resto não, porque o principal, 80% do que nós produzimos é feito em facções. Entendi. São facções que trabalham com exclusividade para nós. A gente está proximamente, vamos abrir uma confecção em Joinville. Uma pergunta antes. Hoje, o que tem dentro daquele prédio maravilhoso que é a quilha ali? Que funciona aqui? É maquinário? É uma fiação? Não. A matriz, a planta principal daquele é em Pomerode, onde tem aquela parte nova lá, vidraçada, que são 6 mil metros quadrados de área administrativa. Para que tanto administrativo? Não sei, mas foi feito. Entendi. Ou seja, está sendo usado... Mas tem espaço ocioso lá? Uma grande parte é o restaurante, né? Uma boa parte do primeiro andar é usado para restaurante. Depois nós temos as diversas salas, diversos departamentos, e muitas salinhas de atendimento, que é coisa, numa empresa assim, é muito importante, porque você está atendendo vendedores, está atendendo clientes, ou seja, no final está tudo ocupado. Tá? Temos até o jurídico aí alugado. Né? Eu também tenho, uma dos meus negócios particulares, eu tenho uma sala alugada, eu pago aluguel lá naquele prédio. Salésio, tu falaste do tamanho físico da quilha, eu acho legal fazer essa comparação, né? Que começou com 2 teares no fundo de casa e hoje são 5 unidades já de produção, mais a fiação, provavelmente. Mas o mais importante... Bom, vamos falar primeiro ainda sobre a pergunta anterior ainda, completando. Bom, nós temos uma empresa totalmente verticalizada. Ali nessa unidade entra o fio, nós tecemos, tingimos, estampamos, estamparia corrida, fazemos estamparia localizada, fazemos o corte, fazemos bordado, fazemos outros tipos de aplique, porque cada vez mais a gente tem que estar trabalhando no diferenciado. Sim.
e justamente o nosso sucesso vem de Inovação trabalhar, no produto, né? de trabalhar na diferenciação, sim, exatamente, mas ainda no produto estou falando, sem contar que o tipo de trabalho que nós fazemos de apoio, de abordagem no cliente. Hoje temos 10 mil pontos de vendas pelo Brasil afora, nas nossas mais diversas marcas. Né? Que loucura. Salésio, mas quantos colaboradores tem hoje a Quili? Olha, nós estamos hoje com 2.500. Isso direto ou já contando as facções também? Não, isso é direto. As facções representam mais 1.000 e tantas pessoas. Tá? Mas 2.500 conta, por exemplo, as franquias também? Porque vocês têm uma rede de franquias não, já as franquias não contam. Eu estou Tá. contando que é funcionário registrado Quili. Entendi. E as lojas próprias, nós temos uma parte que são lojas próprias, essas também eu conto porque elas são Quili, na verdade. E o nosso projeto é de ampliar a rede de lojas em shoppings, mas sempre claro, só da marca Milon por enquanto só. E essas lojas, parte é franquia, parte são próprias. Entendi. Nossa intenção é reduzir o mínimo, ter o mínimo de próprias. E franqueando, porque às vezes tu não tens o cliente certo para absorver, tu abre, deixa ela funcionando bonitinho, depois você encontra a forma de repassar para alguém que vai franquear. Né? A franquia é só da marca Milon, né? Só Milon. E são quantas lojas hoje na franquia? Olha, nós temos 80, se eu tiver exato, é 79 ou 80. Eu lembro de ter visto 75 já em algum momento, imaginei que teria já para mais, terminar, né? acho que, se não me engano, com 84 esse ano. Que bacana demais. Mas a gente está indo agora um pouco mais devagar com a abertura de lojas, até pelos momentos um pouco complicados da economia e da pandemia, mais da pandemia que da economia. Sim. Se abre e fecha, porque abre e fecha. Esse negócio de fecha shopping, claro, ano passado nós tivemos resultado bom na empresa como um todo, mas a parte do nossas lojas próprias e do franqueado foi um tiro no pé, né? Deram um prejuízo que foi coberto naturalmente com sobras pelos outros negócios da empresa, né? Que é nas lojas de uma forma geral. E a gente no ano passado, quando veio também essa travagem geral da economia das lojas nossas próprias ou do nosso cliente lojista, nós tivemos que não só nos recriar um pouco também, que a gente já tinha uma expertise, mas, inclusive, ajudar muitos clientes para eles trabalhar mais no a escolher, que levar em casa, ou na parte na transformação digital. Na transformação digital. Então, foi uma... E a gente já entrega tudo pronto para o nosso cliente, já com as imagens com alta definição, que facilita também todo o apoio para que ele pudesse, pelo menos, sobreviver, passar aquele momento de crise, e realmente eles conseguiram passar. E é claro que sempre alguém fica pelo caminho, né? Mas, infelizmente... Mas a gente não teve maiores problemas, não. Legal. Uma perguntinha que ficou lá para trás, na origem da Quili, né? Desde o início vocês fizeram, ou seja, sua esposa fazia em casa, era roupa para criança já naquela época? Não. Nós, no início, inclusive depois que a gente montou a confecção mesmo, nós começamos na confecção sem querer, tá? Porque lá ainda em 85, eu motivei o meu pai e irmão para montar uma pequena confecção, para ser nosso cliente. Depois, em 86, não faltava cliente, mas em 85, dá para vender as malhinhas ali, precisava de cliente. Então, a gente motivou para montar uma pequena confecção. Montamos uma pequena confecção ali perto da Rivage. E aí, essa confecção, ela foi tocando ali. Depois, nós tivemos que absorver o passivo e o ativo dela. E aí, nós entramos na confecção antes que a gente imaginava que pudesse... a confecção. Mas antes que vocês perguntem por que o nome Quili, é que o apelido da Karine... A Karine Quili. E não deu uma ciumeira, não? Nas outras? Não, porque foi natural. Tá? E ela, na época, ela era o nosso bebê, né? Tinha 5 anos. Então, o apelido dela era Quili, e por isso o nome Quili. E são 3 filhos? 4 filhas. Aí veio uma quarta, né? A Naraline. E como tem casos de filha que batizou a empresa, eu tenho na cabeça sempre o caso da Tabrulai, dos pães. É o nome da filha? Thaís, se eu não me engano, é Thaís, Bruna e Laís, ou alguma coisa assim. Pegou a primeira sílaba de cada filha e colocou o nome da empresa. Nós temos uma empresa da administradora de bens, TMKN, Tassiane,
Michele, Karine e Naraline. Para não dar ciúme em ninguém. Então, essa aí... Tu já fez pensando nisso, já tá com a inicial... Devia ter tirado a Karine ali dessa lista. Já está com a inicial de cada uma delas. A minha empresa é o acróstico dos 3 sócios. Isidoro, Rafael e Eli. Não acredito, É, não são sabia. meu pai e a minha mãe. Certo. Não tinha ideia, eu nunca imaginava. E Israel aí coincidiu com o nome do país, né? Claro. Salésio, tu falaste em 10 mil pontos de venda aí de lojas Sim, multimarcas, né? Mais as 80 aí da franquia da Milon. Tem o e-commerce, né? O e-commerce nosso é bastante forte. Tá bastante forte. Além da gente ter o nosso próprio, nós vendemos muito para marketplaces também. Muito mesmo. E, aliás, estão vindo diversas grandes redes de lojas, como a Renner, por exemplo, que estão vindo nos procurar. Por que vocês estão procurando? Porque vocês são comentados no mercado. Legal. Ou seja, como a gente está tendo... O mercado demanda. Como o mercado, a informação do mercado diz que nós estamos fazendo um bom trabalho, modéstia à parte, né? Mas é o que é, né? Não vou também dizer que nós estamos fazendo mau trabalho. Nós estamos fazendo um belo trabalho e os resultados estão aí, né? Entendi. E vocês exportam também? Desculpa, Rafa. Sim, temos exportação para diversos países. E nos Estados Unidos, no passado, tomamos um pau lá de $1 milhão. E eu era muito reticente em voltar nos Estados Unidos, mas como meu genro, o marido da Tassiane, o Alessandro Aistet, que foi sócio comigo na Supremo, sim, e ele tem um certo capital, ele resolveu bancar e está montando uma estrutura de venda nos Estados Unidos que é bem complicado. Estados Unidos não é Brasil. É muito complicado. É um mercado gigante, mas em termos de complicação, a complicação também é gigante. Tá? Mas não é burocracia depois de entrar, que é complicado, né? Como? É burocracia, burocraticamente complicado, ou o mercado? Não, o mercado é muito complicado. O mercado é muito complicado. São pequenos, são poucos players. E tu tem que achar o produto, a maneira certa, a equipe. Ele está botando muito dinheiro na frente para fazer essa coisa girar primeiro, participando de feiras, etc. É um projeto que eu espero que dê certo, mais por ele até porque está investindo. Tá? Legal. Ele está capitaneando isso lá? O Alessandro? Não, ele. Ele é o distribuidor oficial da Kili nos Estados Unidos, exclusivo nos Estados Unidos. Entendi. Então, não começou ainda, ele está estruturando, mas é para ser um projeto que deve dar resultado no futuro, espero. Que bacana. Tu falou da Supremo, eu ia te perguntar sobre isso. Dá uma pincelada. Sim. Como foi isso? Como é que foi esse negócio novo aí, Bom, de cimento? Como é que foi ser concorrente da Votorantim? Fala para nós aí. Bom, vou te dizer só o seguinte, a Votorantim não conseguiu nos matar, né? Tentaram sufocar de todo jeito, nem sei se posso falar, mas sufocar de todo jeito no nosso começo da empresa, mas a gente foi resiliente e fomos em frente. Começamos. Como é que apareceu uma oportunidade assim para ti? Eu vou contar um pouquinho da história assim, para ser rápido, eu vou tentar colocar em poucas palavras. Bom, o Alessandro tinha a pedreira da família e tinha a Ouro Preto e tinha o concreto, a UP Beton. Aí ele não conseguia crescer do jeito que queria crescer no concreto porque as cimenteiras restringiam, né, a cota de cimento para eles. Bom, vamos montar ele me convidou, vamos montar uma moagem de cimento. Tá, mas quando é que vai ser? 3 a 5 milhões, então, tá bom. Meio a meio, tá bom, vamos lá. Bom, aí a gente estava em 14 milhões e nós estávamos apanhando. Caramba. Porque aí nós tínhamos que vender o saco de cimento e colocar R$1 ou R$2 pelo menos em cima do saco de cimento, cada saco de cimento, porque era o prejuízo que a gente estava tomando em cada... Porque o que estava sendo vendido a R$16,80 caiu para 12, 12,20, 12,50, tá? O saco de cimento dentro da fábrica de cimento. Então, nós pagando o frete caro, dificuldade de conseguir a matéria-prima, estava importando o clinker, que é a matéria semi-elaborada. Bom, aí fomos até agora vamos então montar um forno, tem que montar um forno. Ele conseguiu achar uma belíssima mina, lá em Adrianópolis, a divisa do Paraná com São Paulo, do outro lado é Ribeira, e o nome ali é no Vale da Ribeira. Sim. Bom,
Aí, bom, vamos comprar um forno na China. Tá. Aí trouxe os equipamentos da China, mas aquilo não funcionava. Era uma... Porque é o seguinte, porque isso é muito químico, tá? É pedra, mas é químico. Mas quando ele chegava, quando tinha um funcionário que conseguia dominar o forno, a concorrência lá e tirava o pagava para tirar o cara levava só para gerar até um problema, né? Acontece em tudo que é setor, né, Rafa? Então, mas esse setor, esse setor aí é incrível. De Moraes eu já sabia que era grande, né? Esse setor é um setor que para sobreviver, quem começa do zero, como nós começamos aí, é praticamente impossível, tá? Bom, daí o negócio já tinha botado 75 milhões nessa brincadeira lá. Meu Deus do céu. Aí, tirando o dinheiro daquilo, né? Chega um ponto que não dá mais, né? Sim. Aí vendemos 50% para um grupo português, da Cecil. Aí vendemos para eles e eles 50 para nós, 50 para eles. Então, aí eu tinha 31%, o Alessandro tinha 15% e o irmão dele, o Marco Aurélio, que era sócio do concreto, tinha 4%. Bom, aí vamos montar uma fábrica nova. E hoje talvez seja a fábrica mais moderna do Brasil. Começou a funcionar em 2015, eu acho que foi. Meados de 2015. Eu, na verdade, fui conhecer a fábrica só uns 2 anos depois que veio o diretor-presidente do grupo Semapa. Na verdade, a Cecil é uma das divisões do grupo, né? E aí fez uma inauguração oficial, aí eu fui lá. Eu não tinha visto a fábrica ainda, mas o dia que a fábrica funcionou, no dia seguinte, depois de uma novela de muito e muito tempo, nós sabíamos que nós tínhamos que vender porque a dívida era muito grande. Tá? Sim. Eram 620 milhões de reais e eu tinha 31% Meu Deus. dessa dívida. Tá? E aí, com a Dilma no poder, Deus nos livre, tem que botar pelo menos 1000 vezes Deus nos livre. Né? E os portugueses não se livraram. Claro, eles estão bem. Eu me senti muito mais, assim, um amor maior pela fábrica de cimento depois que eu vendi que antes, tá? Porque foi muito traumático todo esse período, né? Mas, felizmente, foi um projeto vencedor. É uma fábrica que hoje está produzindo e vendendo, até porque hoje está todo mundo correndo atrás, né? E com alta qualidade. Foi uma fábrica, os portugueses têm 100 anos de conhecimento, de expertise nessa área, com centro de desenvolvimento tecnológico muito, muito forte. Tá? E eles acrescentaram muitas coisas nesse projeto, que não era do projeto, nós compramos do melhor fornecedor, aí não é mais chinês, tá? Do melhor fornecedor de máquinas do mundo. Tá? E aí, que na verdade veio de diversas partes do mundo, também vieram as peças, né? Sim. E se encontraram no canteiro de obras. Veio de uns 20 países diferentes. Né? Poxa. Também alguma coisa da China. Claro. Mas do Brasil, do Canadá, de Portugal, nem sei, mas foram os Estados Unidos. Que logística, né? Para poder trazer tudo de vários países. Não, isso aí foi assim, um estresse muito grande. Não para mim tanto, sim, mas foi para o Alessandro que ele comandou esse processo todo. Né? Sim, imagino. Bom, e aí então, depois de uma novela mexicana, para conseguir chegar à venda, né? Eu fiz para lembrar, quando eu fiz uma pós-graduação, eu e a Tassiane fizemos uma pós-graduação juntos em marketing, e tudo aquilo que a gente aprendeu, especialmente na primeira cadeira de marketing, foi a arte da negociação, tudo isso foi exercitado, né? Aquele negócio, sai da sala, o grupo para combinar. As estratégias possíveis. Aí né? voltava, bom, nós concordamos com isso, pretendemos isso, tá? Aceitamos essa modificação que vocês estão pedindo. Aí eles saíam, mas nós também não entregava exatamente como eles queriam. Então, nós sempre também puxava um pouquinho para cima. Tá? Sim. Aí, alguma coisa, botava uma armadilhazinha de leve, porque senão eles iam cada vez empurrando mais para baixo. Né? Bom, daí eles saíam e vinham com a proposta deles. É um exercício de chegar perto sem ir rápido demais. Né? Mas foi nem vou dizer a arte da negociação, a arte da guerra. Sim, exatamente a arte da guerra. Mas foi um aprendizado incrível, tá? Não é uma coisa assim realmente não é para qualquer um se meter. Eu não me meteria hoje mais, tá? Mesmo com recursos, não me meteria num negócio desse.
Mas felizmente passamos o bastão para alguém que realmente entende o negócio e que está prosperando. Eu acho que eu falei o número, 150 mil toneladas mês de produção. É muita coisa. E no momento, agora, falar em 2020, 2021, cimento mesmo Isso, pensa que eu tenho alguma coisa de arrependimento de ter vendido? Imagina. Muito abaixo de zero, tá? Estou feliz que eles tenhem sucesso. Que bom. Sempre rezei para que eles tivessem sucesso. Isso, porque se eu ficasse... porque eu, de repente, em algum momento da negociação, houve um certo estresse, etc. Não. Passou o tempo. Não, nem na época. Tem que pegar, puxar descarga. Vamos torcer para que eles sejam felizes. O Salesi, nessa época da venda e da administração, enfim, nessa época da Suprema, tu estavas ainda na liderança daquilo ou coincidiu? Não, nesse tempo eu estava coincidindo. Tá? Pois é, não no final, tá? Porque o dia que aquilo fez 25 anos, foi numa sexta-feira, no sábado fizemos uma festa, segunda-feira fui lá esvaziar as gavetas. É claro que não deu muito certo, tá? Que plano de sucessão doido é esse, como? Mas a gente tinha combinado, um diretor da época que ajudou bastante a empresa na transformação, etc., mas ele só aceitava continuar se fosse presidente. Bom, ficou como presidente, só que ele não aguentou o repuxo porque era difícil, os tempos difíceis, e aí acabou saindo, né? Isso lá em 2011. E aí depois, 2012, a Tassiane fez as vezes de presidente, mas aí nos atrapalhamos em termos da criação, que é onde que é o forte dela, de verdade. Não que ela não seja boa na administração, mas não dá para fazer duas coisas bem feitas, exatamente, é impossível. Exatamente. Talvez numa empresa de 10 funcionários é uma coisa, mas quando fala em 2.000 pessoas, naquele tempo outra não era história. tanto, mas já tinha um número considerável. Desculpe. Depois, a gente contratei um diretor, um presidente, fomos atrás de uma empresa de headhunter, não deu certo, porque trouxemos uma pessoa que não tinha nada a ver com nossos valores. A cultura, né? A cultura é diferente. É que a gente tem uns valores conservadores, muito, não é que é rigidez no trato com as pessoas, mas sim da observância das coisas corretas. Tá? Sim, entendi. E aí não deu certo. 3 meses depois tive que mandar embora. Caramba. Aí nós já tínhamos começado o conselho um ano antes, mais ou menos um ano antes, aí tinha um conselheiro que tinha tido um passado muito interessante, que tinha sido presidente da Alcoa da América Latina, da Klabin de Telemaco Borba, da Bahia Celulose, etc. Então, cara, só que acontece o seguinte: quando se está acostumado com commodity, tu vai trabalhar com moda, não deu certo também. É verdade. Também não deu certo. É muito difícil esse encaixe, né? Aí eu fui obrigado a voltar para a empresa 6 meses. Inicialmente, assim, todo dia, depois fui rareando, até disseram assim, não precisa mais vir. E eu tinha dito que eu não iria mais trazer nenhum presidente de fora. Eu iria escolher entre a equipe. Bom, eu tinha um diretor financeiro que fez um belo trabalho lá, deixou muito bem estruturada a empresa, mas que ele estava preparado para ser o presidente de uma empresa. Só que ele também não tinha as características para ser o presidente da empresa, de uma empresa de moda infantil. Bom, aí sobrava, eu disse, também não vou pegar nenhum dos familiares, da família direta, né? Que eu tinha um genro, que era diretor, que é o marido da Karine, que eles moram lá em Parkland, então ele saiu da empresa quando for morar fora. E aí tinha outros dois, né? Que o Claudinei, que é meu irmão, mas ele é apenas porque eu conhecia ele muito bem, tá? Claro. Ele foi um cara que tinha feito um trabalho fantástico no Banco do Brasil, onde ele ia, multiplicava, ele foi gerente geral da Serra Gaúcha, da carteira de câmbio do Banco do Brasil, depois foi de Santa Catarina, muito rapidamente já foi para o Rio de Janeiro, e lá ficou um tempo, daí ele foi expatriado, foi para o Japão, ficou 5 anos no Japão. Caramba. Justamente em 2008, quando aconteceu toda a crise de 2008... Crise financeira americana. E aí ele fez um trabalho
extremamente renovador, porque o objetivo do Banco do Brasil, na época, era apenas... os brasileiros que estavam lá, descendentes de japoneses, estavam lá para mandar dinheiro para o Brasil. Ele fez um trabalho todo pensado de trazer empresários japoneses para fazer uma interface, trazer para o Brasil, do Brasil para o Japão, etc. Ele fez um trabalho... Ou seja, rica, então, era uma pessoa assim, eu apostei todas as minhas fichas nele. Eu digo, não, esse cara vai ter que vir trabalhar comigo. Na verdade, ele também já tinha um amor antigo pela Aquile. Quando ele estava na Serra Gaúcha, não era para ser, tá? Mas eu cheguei a oferecer até na época um apartamento para ele de luva, para ele vir para cá. Ele ficou em dúvida, aí começou eu queria um salário maior que na época que a gente achava que deveria pagar, e aí não era o momento. Deus não quis que fosse daquela. Depois ele veio no momento realmente que precisava ele entrar. O Salésio, a gente conversava antes de entrar no ar, né, antes de começar a gravação, que o modelo hoje da Aquile não tem um presidente, né, não tem um CEO, vamos dizer assim. O senhor é presidente do Conselho de Administração e tem os diretores que controlam as áreas. É mais ou menos isso que que funciona hoje aqui? Eu ia, se eu tivesse continuado, eu ia chegar lá exatamente nisso. Certo. Então, aí eu tinha prometido que era entre os dois que iria acontecer entre o Claudinei e o Robson, seus dois diretores. Entre eles que iria ser escolhido o novo presidente. Certo. Passou um ano, aí eu fui numa convenção, aí nós estávamos no voo, eu e o Claudinei, que é o diretor comercial. Eu disse, Claudinei, eu estou muito feliz com a empresa, está tudo nos eixos, as coisas estão andando bem. Eu só estou preocupado o seguinte, que daqui a um ano eu vou ter que escolher entre vocês dois, e aí talvez essa harmonia que existe até hoje, talvez ela seja quebrada, tá? Sim. Ele disse, olha, nós voltamos no domingo, na segunda-feira me chamaram para uma reunião, e nessa reunião, ele disse, nós não tem problema, nós não nos preocupamos de ter cargo. Com o cargo em si. Nós queremos trabalhar, colaborar, nós queremos fazer o nosso futuro, toda a nossa carreira daqui para frente na empresa. Que bacana. Bom, então, já que não tem vaidade, e era esse o desejo deles, e está permanecendo, está dando muito certo. Então, tem esses dois diretores, então que não tem nada a ver com a família, na verdade, quase passa a ser da família, pelo menos da família aqui. Com certeza. É uma pessoa que todo mundo confia muito, é muito inteligente. E aí, então, e a minha filha lá, o Claudinei, que é irmão, e a minha filha lá em Denver, então. O doido que... por anos foi em busca de encontrar alguém e no fim estava próximo, estava ali dentro, e eu acho que isso ali é que revela para a gente, né? Acho que nesse momento em que eles chamam você e dizem esse sinal de humildade, eu acho que isso na hora para ti revela, né? Cara, tô com as pessoas certas. Né? Exatamente. Então, como isso deu certo no tempo, nós ficamos com eles, tá? Permanecemos com eles e não temos... No momento, embora a gente trabalhe com consultoria, trabalhe com conselho, etc., muitas vezes eles falam assim, mas tem que ter um presidente, né? Tem que ter um representante. E eu sempre segurando, né? Bom, um dia terá, tá? Mas até a gente... mas... Enquanto for possível, a gente manter o modelo que nós temos, vamos mantê-lo. Tem funcionado, então, Salésio? Na tua opinião, tu acha que tem... Não poderia ser melhor, os resultados dizem. A harmonia que existe na empresa, nós ficamos... no ano passado, a gente não participou das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, da VGSA. Mas a gente foi 2 anos seguidos, nós estávamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ou seja, isso significa que é um trabalho, é uma construção, na verdade. Nós temos uma construção física e nós temos uma construção de pessoas que elas... que é importante e fundamental, né? Porque você depende das pessoas. Então... quanto mais você agregar pessoas e essas pessoas se desenvolverem, e a gente tem programa de desenvolvimento dessas pessoas, nós vamos ter um resultado melhor. Claro. E, claro, também é construção toda essa parceria que nós temos com as facções que trabalham para nós, esses terceirizados, que são 50 e poucas confecções que trabalham para nós.
Então, ter essa harmonia, ter isso também é importante. Esse algo de confiança, né? Depois... Até porque é uma responsabilidade, sim, né? E eles são exclusivos nessa... Para nós não interessa, por exemplo, um faccionista que não ganha dinheiro, tá? Nós nos preocupamos com ele. Nós facilitamos, por exemplo, nós damos... ele precisa se equipar, porque você sabe que uma máquina mais antiga ela vai dar uma produtividade menor do que uma máquina de primeira geração, né? Ou atual, né? O que nós fazemos? Nós compramos a máquina para eles, damos 12 meses de carência e depois ele paga sem juro para nós, vai pagando mês a mês sem juro para nós, ou seja... Negócio de pai para filho. Não, na verdade é o seguinte... Eu, na verdade, é o meu negócio. Eu teria que, se eu tivesse a minha confecção grande, gigante, difícil da gestão dela, eu teria que estar comprando essas máquinas para mim. Claro. E assim, eu ainda recebo, no tempo, claro que eu perco dinheiro nisso aí, mas eu ganho do outro, perco de um lado e ganho do outro. Também a construção, já que eu estou usando essa palavra construção, toda essa imagem, todo esse relacionamento com o mercado, com a equipe de representantes, para você ter os melhores representantes, às vezes eles que a gente pescou não foram, de repente não era tão bom quanto, mas a gente procurou desenvolver esses representantes, uma equipe super unida, o pessoal, uma troca continuada, esse grupo de WhatsApp que estão sempre trocando, estão se automotivando, passando o que está tendo sucesso num lugar e em outro, etc. Então, essa troca, informações para dentro, aí tem as informações para dentro da empresa, que eles também têm acesso, o pessoal de criação, etc., passando informações, é uma troca continuada, né? O interno com o externo, clientes também opinando sobre produtos e a gente procurando sempre que é possível acolher as opiniões que vêm de fora, às vezes nem sempre vem pronta, mas você aperfeiçoa aquela ideia. Então, é um conjunto de coisas que fez com que a empresa fosse ganhando corpo e fosse tendo a posição de destaque que tem hoje. Desculpe, eu estou falando porque o que é. Não estaria nem sentado aqui se não fosse isso. E é um produto diferente, né, Salésio? Sim. Porque, e como é importante ouvir, né, o cliente, porque ele está lá em contato com o consumidor final e sabe exatamente o que ele quer. Porque o que tem evoluído esse produto em relação a roupas para crianças nas últimas décadas é impressionante, porque antigamente era padrão, né? Todo mundo se vestia meio que igual. E vários players entraram nesse jogo também. E de repente, assim, veio tá tudo muito rebuscado, muito detalhado, ou seja, é quase moda como produto também, né? Até por isso que hoje as mães, especialmente aquelas que têm melhores condições e são assim mais mão solta, né? Mais depois o marido que se arrebenta. Essa geração está vindo bem mais mão solta. Mas elas também trabalham, né? As mulheres também trabalham, então elas compram, como tem muita variedade, elas vão para uma loja, elas acabam, em vez de comprar uma peça ou duas, elas acabam comprando, de repente, 10. Algumas se perde até, né? Compram mais do que precisaria, às vezes, de repente. E o bom da criança é que ela vai crescendo por segundo ainda, né? Sim, a calça de hoje já amanhã já tem que mudar. Ela é igual o capinzinho, né? Dá uma chuvinha em cima. Todo ano tem que mudar o guarda-roupa porque não vai caber, né? Já respondesse a pergunta que eu tenho desde o começo da nossa conversa, que é essa área é uma área que muitos vieram e foram. Né? Muita gente, inclusive eu tenho um tio, né, que tinha uma grande indústria de confecção e no fim não deu certo. O que diferencia, né, aqui de 40 anos aí de outras que vieram e foram? Qual é o maior diferencial? O que foi feito melhor, não digo, mas que foi diferente? Um pouco dessa resposta tu já trouxe aqui, mas tem alguma coisa que tu colocaria assim, poxa, eu acho que isso foi importante para a gente manter o passo aí? Bom, eu tenho uma frase bordão: quem tem fé voa. Boa. Mas, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus. Legal. Então, eu não era um capacitado, e nem considero ainda, mas tu conseguia agregar pessoas capacitadas, são pessoas que, de repente, Deus coloca na mão da gente, tá? Sim. Então, é esse conjunto que acabou dando resultado. E também é o seguinte, não pensar... Eu, claro, no começo eu era centralizador. Depois eu vi que centralizar, às vezes, é burro o cara que centraliza, porque ele não tem resposta para tudo. Sim. E aí também está o motivo por que eu saí da empresa. Porque as pessoas parece que não cresciam lá dentro, porque tudo vinham perguntar para mim.
e líderes e gerentes, etc. Ficava esperando, então, né? E eu não tinha resposta para tudo, tá? Então, eu achei o seguinte, para o pessoal crescer, eu tenho que jogar eles do avião, né? É verdade. Eles têm que abrir o paraquedas e... Tem que fingir que tem uma crise, Certo. aí todo Porque, mundo melhora. não, eu sabia que eu Dá não o seu tinha melhor, condições de tocar. Eu gosto da parte de estratégia, mas de produção, por exemplo, não entendo nada. Também não sou vendedor. Mas me cerquei de pessoas competentes que fazem Que o eram trabalho. complementares, Sim, que né? eram complementares, Que tem exatamente. essas atribuições, vamos dizer assim. Antes das perguntas, eu queria ver como é que é o novo rei do gado aí. Que história é essa, cara? Que vai competir com a J... Primeiro com a Votorantim, agora contra a JBS. Que história é essa? Bom, comer, tem muito mais gente comendo que Verdade. gastando cimento. Tá? E apesar da onda vegana, né, todo mundo tem muita gente. E pode até muita gente gastar cimento, consumir cimento, mas não é sempre. E o comer, você precisa comer de manhã, tarde e noite. Dia. Então, tem que comer todo dia. Na verdade, é o seguinte, eu tinha no passado, eu tinha isso dentro de mim, eu fui da roça, mas colono atrasado, né? Daquele da enxada, não era de máquina, da enxada mesmo. E daí fui para seminário, acabei virando professor, jornalista, depois comecei a empresa, ainda continuei trabalhando no jornal Estado, aqui em Blumenau, na sucursal, mais meio ano, quando eu abri a empresa. Depois fiquei um ano e meio trabalhando, dando aula ainda de pós. Por quê? Porque se eu fosse tirar para o meu sustento, para o sustento da família, dali do negócio, eu já começava a enfraquecer. Sim. Então, fomos deixando, sempre foi esse também é o seguinte, talvez a resposta à sua pergunta anterior, não querer matar a galinha dos ovos de ouro, né? Não querer ficar mais rico que a empresa. Você ficar rico e a empresa ficar pobre. Isso, então, sim. investir. Então, esse é o ponto. E a empresa continua investindo fortemente e continuadamente. Nós tivemos um período aí que a gente deu uma segurada, porque eu tive, na época do cimento, aí eu dei uma segurada nos investimentos da empresa e foi ruim, isso não foi muito bom. Porque o aporte lá foi muito grande, né? E aí, então, precisei, mas ultimamente a gente tem investido pesado todo ano na modernização. Teve uma pessoa, inclusive, aí de imprensa, um tempo atrás... Falou mal aí? De imprensa, que faz reportagem para a Fies, para diversas empresas de comunicação. Né? E ela dizendo assim, depois ela visitar a empresa comigo, ela disse, olha, ficou impressionada com a modernidade da empresa, né? Das múltiplas possibilidades de fazer um produto. Tá? Entendi. Então, vocês têm capacidade de fazer qualquer tipo de produto, provavelmente é isso que está... Então, quando a gente tira também, quando a gente mina os recursos da empresa, leva para o particular, você acaba deixando, a empresa vai ficando fraca. Perde e talvez aí é que muita gente, você falou da gabine dupla, né? Era o sonho de muito cara que começou com a malhariazinha ali dentro de casa mesmo, com 2, 3 maquininhas e logo pensou na cabine dupla, pensou no apartamento na praia, pensou... Eu tenho tudo isso, mas no tempo fui adquirindo. Claro. Não foi assim de um dia para o outro que eu coloquei. Tá? A carroça na frente dos uma das bois, coisas, então, acho que precisa ser você acreditar no seu projeto e trabalhar nele como fosse o único projeto que você tivesse na vida e dar foco. Se você não tiver foco, você não vai ter sucesso. Então, eu acho que só o foco é fundamental para isso. E apostar todas as suas fichas. Não ficar cuidando do particular antes que o empreendimento ele realmente ganhe potencial. Né? Claro, é verdade. Eu tenho algumas perguntas. Posso, Pancho? Pode, deve. Tem algumas perguntas que eu faço, sempre são 4 perguntas. Então, vamos lá. Acho que vão ser simples. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pode trocar um pelo outro. Bom, dificuldade a gente teve, o que mais teve foi dificuldade, até porque no Brasil os tempos que se sucedem aí normalmente são de um pouquinho de coisa boa e bastante coisa ruim. Então, não é fácil dentro disso aí. Muitas situações de dificuldades, mas a gente sempre procurou levar com muita responsabilidade.
A gente tem um nome bom no mercado também na parte de pagamentos de fornecedores, etc. Sempre com os compromissos com o governo, também com as responsabilidades também de impostos. Sempre procurou fazer a coisa mais certa possível, porque um dia pode... esse negócio, não vou pagar o imposto, vou deixar. De repente, aquele que era, vamos imaginar uma empresa pequena, que era R$5.000, de repente vira 15, vira 20, Exato. vira 50. Uma bola e aí, de neve, né? Uma bola de neve, aí você, quando vai ver, não tem condições de bancar. Então, aí atrasa para um fornecedor, atrasa para outro, etc. Aí também vira uma bola também. Ou seja, e aí você, de repente, levando uma vida que não é você não está gastando o seu dinheiro, está gastando o dinheiro do seu fornecedor, está gastando o dinheiro do imposto. Então, eu acho que... A maior dificuldade é o custo Brasil, então, é isso? É o fato de desempreender. Olha, aqui. o custo Brasil não indico, porque é o seguinte, quando tudo que está numa camiseta, por exemplo, que a gente vende, quem paga é o consumidor. Esse negócio de falar muito que é muito imposto, e realmente porque o produto como um todo fica caro para o consumidor também, ele vai consumir menos. Mas, na verdade, todo mundo, qualquer peça de roupa, qualquer bem que se produza, o imposto está... Quem vai pagar o imposto é o consumidor. É o consumidor. O empresário apenas, seja lojista, seja o industrial, repassa o imposto no produto que depois vai ser pago pelo consumidor. Pronto. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, vamos lá, que não tivesse sido aquele, o que seria? Eu acho que tu já está fazendo isso agora. Mas acontece o seguinte, eu estou podendo fazer isso agora porque eu tenho recurso para investir, tá? Porque eu ainda não consegui o ponto de equilíbrio no agro. Tem em torno de 3 mil cabeças. Caraca. Mas não é entre bezerro e tudo, né? Sim. Mas ainda não atingi o ponto de equilíbrio. Ainda não é autossuficiente. Porque eu tô investindo sempre, né? Sim. E eu, com os preços, eu vi hoje, me assustei demais. Quando eu olhei o preço, por exemplo, do adubo, eu não consigo tirar esse... no gado, eu tirar nos plantios de pastos, que é o que estou fazendo, né? Sim. Não consigo tirar. Caraca. Então, temos que ver uma solução aí para botar menos adubo, mas aí vai crescer menos o pasto. Eu pensei numa agora, mas não vou falar, tá? Em respeito aos dois aí. Mas tem alguma outra área que o senhor já pensou em empreender? Não, eu já tive em área que deu tudo errado, tá? E aí eu posso dizer também do que deu errado. Talvez eu abri lá em Porto Belo uma empresa de produtos a partir do pescado. Investi ali, eu tomei um pau de R$8 milhões. Caraca! Tá? Que deu tudo errado. Deu tudo errado. Por que fui gastando tanto? Por que eu botei tanto dinheiro fora? Entendi. Porque eu não dei foco, porque eu não estava lá. Eu terceirizei, botei na mão de pessoa para fazer a gestão. Delegou. Que não... que tinha a ilusão, amanhã vai melhorar, amanhã eu vou fazer a venda, agora precisamos comprar mais tal máquina que custa lá, caríssima, né? Que depois nós vamos estar produzindo, vamos estar vendendo para as grandes redes de supermercados, não sei o que lá. Quando você ia ver, acabar virando nada, tá? Então, eu fui botando dinheiro e deu em nada. Claro, fechei, como deve se fechar uma empresa que com todos os compromissos em dia, tudo acertado e pronto, simplesmente... Quanto tempo durou isso? Não, isso durou, sei lá, 3 anos. 3 anos só? 3, 4 anos. Que doideira. Agora a última, penúltima. Quem você admira ou quem foi um mentor para ti? Bom, eu sou obrigado a dizer que eu tenho que me basear no meu pai, né? Boa. O meu pai era um homem inventivo. Em que sentido? Vou citar... Ele inventava as coisas, tá? Ele não foi inventor da roda, mas, por exemplo, era da roça. Bom, não tinha energia elétrica. O que ele fazia? O que ele fez? Bom, tinha um pequeno curso d'água, uma coisinha de nada, né? Fez um tapume, um talude, tinha uma queda d'água, colocou uma calha, botou uma roda d'água com as polias internas, fez um rancho, e aí um dínamo carregar a bateria. Então, a bateria para ter energia elétrica em casa, ter luz em casa, né? O problema é que quem cuidava disso aí era eu. E tinha Essa foi a cagada dele. Eu juntei umas palhas de mato
do lado eu passava pelo meio no meio das correias, ia lá e tirava um cochilo. Só que aí, quando terminava a água, aquilo que tinha carregado descarregava, né? Então levei algumas palmadas, né? Entendi. Teu pai era um professor pardal, mais ou menos assim. Ele fazia muitas coisas, ele fazia assim, de melhorias, etc. Ia criando, né? Mas ele foi sempre foi um empreendedor, tá? Saiu da roça, sempre muito simples, mas foi fazendo coisas, né? Ele também sabia trabalhar de marceneiro. Ele começou com um bar em Presenereu, mas daí era aquele pessoal que ia lá tomar cachaça na madrugada e jogar, marcar, jogar dominó, jogar baralho, quer dizer, só dava incomodação para ele. Né? Bom, aí ele trocou por uma marcenaria, ele fez alguns móveis, etc. E também, lá como não tinha funerária, né? Fazia caixão de defunto também. Meu avô fazia. Meu avô fazia também. Ou seja, se virava, né? E montou uma pequena lojinha lá, depois veio para Blumenau e na entrada da escola agrícola, antes de entrar na escola, na Rua Bahia, ele montou uma loja lá. Mas como aqui ainda faltava para pegar velocidade, ele voltou a abrir uma outra lojinha lá em Presenereu, então ele passava normalmente de segunda a sábado. Primeiro era nas épocas mais de festa, assim, porque lá o pessoal só vai para a praça domingo, né? Tricolônia, né? Sim. Então ele ia, às vezes, domingo à noite ele voltava. Meu Deus do céu. Então fez isso durante anos, tá? De muito sacrifício. Então a gente aprendeu a luta mesmo na roça. Aí eu tive que pegar da minha mãe, né? Porque a minha mãe era fera na enxada, né? Sério? Então lutar tá no sangue, tá no DNA, tá? Então a gente sabe que se a gente quer as coisas, e também quem quer não pode ter muito dó do pelo, especialmente até a empresa ganhar um pouco de força. Então às vezes tu tem que trabalhar muito mais horas de que 8 horas vai embora. Não, depois de um certo ponto da empresa eu ia mesmo, quanto tempo que eu estava na empresa, eu chegava às 8 e às 18 eu ia para casa, né? Todo dia eu fazia a mesma coisa. Muito raramente eu ficava depois das 18. Mas no bom tempo, ou no tempo bom de começo, né? Por exemplo, nós fazíamos uma tal de uma bermuda lá, nós trazíamos para casa o carro cheio para enfiar cadarço, por exemplo, nas bermudas. Meu Deus do céu. Enquanto a gente ficava lá vendo novela. Agora nem novela não se assiste mais, né? Mas tudo bem, tem outras coisas melhores. Que bacana. Se você se encontrasse com 19 anos, né, o que você diria para você mesmo? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não tinha nenhum projeto, eu não pensava nada que eu pudesse ter sucesso na vida, tá? Eu imaginava assim, bom, como quando eu comecei a fazer faculdade de letras, bom, ao natural seria professor. Mas depois, também quando em 71, quando o Jornal de Santa Catarina começou, eu comecei a trabalhar antes dele começar a tirar a primeira edição. Eu fui para a revisão, fiquei 3 meses na revisão, depois passei para a redação, eu era editor de esportes. Então, mas não tinha nenhum achar que um dia ia ter grande coisa. Bom, basta ver que o meu pai um dia falou para nós assim, nós estávamos indo para a roça, de Presenereu ao Barrinha, onde que a gente tinha um terreno, e aí ele passou o farmacêutico de lá com a Vemaguer, passou por nós, né? Meu pai disse, puxa, podia ter dado uma carona para nós, né? Que ele ia na mesma direção que a gente estava indo. Ele disse assim, se um dia eu tiver um carro e ele tiver a pé, eu vou deixar ele a pé também. Aí eu pensei comigo mesmo, capaz que um dia o meu pai vai poder ter um carro. Se eu pensava assim do meu pai, imagina de mim. Que loucura. Mas isso não quer dizer que o cara ficar pensando que ele vai ficar... Ele não tem que pensar que ele vai ficar na pior. Sim. Ele vai ter que pensar que ele pode construir uma vida. E as oportunidades, elas podem aparecer. Claro. Agora, se também a hora que aparecer, você tem que agarrar com unhas e dentro. Não pode ser a meia boca, né? Qual a dica que o senhor daria para o senhor mesmo com 19 anos, então? Agarra tudo. O que vier, se vier aparecer uma boa oportunidade, se entregar de cabeça, né? E não mexe com congelado. Não mexe congelado é bom para tomar um sorvete, né? Boa. Ou para guardar uma boa carne no freezer, né? Terminamos, obrigado demais, mais uma vez, agradecendo demais por ter tirado o teu tempo, poder vir rapidamente, responderam já rapidamente, e você tirou o teu tempo para poder falar um pouco, contar um pouco dessa história. Que pena que é só 1 hora que a gente tem aqui, mas eu acho que já deu para ter um pouco de noção, a profundidade por trás, né, daquilo. Então, obrigado mesmo do fundo do coração aí, Salésio. Bom, tentei transmitir alguma coisa para você, Com certeza, com certeza.
e para os ouvintes, né? Mas é aquilo que foi da vida, quer dizer, tudo que eu falei aqui são coisas que talvez alguma coisa devesse não ter falado, né? Mas tudo que eu falei é verdade. Que legal. Maravilha. Salésio, obrigado mais uma vez pela participação. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito, porque é uma história inspiradora, né? Querendo ou não, veio da roça e ter hoje uma empresa com 2.500 funcionários. E não parou ainda, né? Exatamente, não para. A gente nem falou dos projetos futuros, a gente vai ter que chamar o Salésio outra mais vez, uma vez, ou alguém lá daquele para falar do planejamento. Voltar, eu acho que é melhor pedir para convidar outro, lá um diretor, porque ele está mais por dentro do que eu. Sim, exatamente. Enfim, muito obrigado pela sua participação, obrigado, Rafa, por tudo. Obrigado a você também que participou até agora, que assistiu a essa conversa inspiradora, como eu disse, com o Salésio Martins. E não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, acione a sineta ali para ser notificado quando a gente estiver no ar com outras entrevistas e também dê um gostei ali no vídeo, que ajuda também a fazer com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. Tamo junto. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu.